Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Entramos hoje em mais um dia de meditação do livro de Salmos e meditaremos hoje no capítulo 23, 24, 25 e 23 e 26. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e vamos para mais um dia nessa meditação maravilhosa da palavra do nosso Deus. O Salmo 23, Davi apresenta Deus como supremo pastor. Ele estava familiarizado com essa linguagem, pois ao longo de sua infância cuidou das ovelhas de seu pai Jessé. Antes que pudesse derrotar o gigante Golias, ele defendeu suas ovelhas de ursos, leões. Ele os enfrentou e matou por amor às suas ovelhas. Davi sabia que o Senhor Deus tem por nós zelo superior. A confiança dele é tamanha: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em um mundo tão cheio de pecados e consumismo, somos influenciados muitas vezes a desejar o que não precisamos, acreditamos que supérfluos são essenciais. Davi nos mostra que Deus lhes conduz por um caminho bom, são pastos verdejantes, onde há abundância de comida e água. Ele nos mostra que Deus cria situações onde seu vigor e alma são restaurados. Além disso, o Senhor não lhe conduz por caminhos escorregadios. São caminhos retos e seguros, caminhos de justiça e obediência. Quando ele fala, não temerei, quando chega nos momentos difíceis da vida, Davi não hesita. Como guerreiro, esteve diante da morte uma centena de vezes, mas nem mesmo ela parece assombrá-lo. Ele fala, mesmo que eu ande, ou mesmo quando eu andar, depende da sua versão, para o vale de trevas, de sombra de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege ou me consolam. Ele está seguro mesmo quando a vida corre perigo, quando a morte o cerca. Ele não teme, está seguro, Deus está ali, por isso confia que tudo irá bem. Como peregrino e forasteiro neste mundo, ele tende a lidar com muitos inimigos e perseguições. Apenas na tenda do Senhor há proteção. No grande banquete, ali no versículo 5, fala ali a segurança de Deus na provisão abundante e comunhão abundante. Prepara-se, um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E nossos inimigos, a morte, a dor, a angústia, o próprio inferno, enfim, todos observam, mas não pode, eles não têm o direito de nos tocar se estamos escondidos no Senhor, se Ele é o nosso pastor, porque nessa tenda do Senhor apenas quem está ali porque entrou pela porta pode ser guardados pelo Senhor, são protegidos pela presença deste pastor maravilhoso. Sabemos que na vida cometemos muitos erros, somos frágeis no que se refere ao pecado, por vezes a culpa quer nos destruir e devastar. Porém, Davi, quando chega no versículo 6, que ele fala que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, me acompanharão, e é muito interessante, ele fala que ele pode depositar a confiança dele no Senhor, porque ele sabe que a bondade do Senhor, a fidelidade, a misericórdia vai acompanhá-lo, mesmo com toda a dificuldade. Ele poderá voltar à casa do Senhor enquanto ele viver. Essa confiança, essa comunhão que nós vemos Davi nos ensinar aqui, nos passar nesse texto, é maravilhosa, essa estar apegado a quem Deus é, reconhecer quem Deus é como pastor. O fato de Davi ter sido pastor de ovelha, a propriedade que ele estava falando aqui sobre quem era Deus, qual a posição de um pastor, Uma ovelha tem dificuldade em enxergar e a ovelha tem dificuldade em tomar água onde tem águas turbulentas. A ovelha sofre muito com insetos, com mosquito voando ali em seu rosto. Muitas vezes elas correm para tentar fugir, então esse óleo que é jogado na cabeça dela espanta. Todo esse cuidado Davi conhecia. Agora, pegando toda a sua experiência, ele transfere, ele faz essa analogia com o Senhor, para que nós hoje e em todos os tempos, os cristãos, tanto judeus como cristãos, podem estar ali se alimentando de uma palavra tão poderosa e olhando a Deus, olhando para o Senhor como um pastor, aquele que cuida. Não um pastor quando nós estamos pensando no pastor no âmbito eclesiástico, mas o pastor como nosso Senhor, muito superior,
que um pastor eclesiástico é um pastor que cuida de nós e nós somos ovelhas do seu pasto, é um pastor que nos alimenta, um pastor que nos protege, nos guia, nos guarda. Então Davi ali com essa experiência ele queria, assim, no momento de muita inspiração que ele esteve ali, escrever ou cantar e alguém escrever para ele esse poema, esse texto, esse salmo maravilhoso. Então nós podemos viver de maneira confiante e segura. O Senhor é o supremo pastor que cuida completamente daqueles que o servem. O Salmo 24 também de Davi é um dos salmos reais. Descreve a entrada do Senhor na cidade santa. Pode ter sido cantado quando Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, ali em 2 Samuel 6,15. Está muitas vezes vinculado aos Salmos 22 e 23, porque os três falam profeticamente da vinda do Senhor Jesus. O Salmo 24 também possui algumas afinidades com o Salmo 15, porque ambos fazem a pergunta de quem é digno de entrar na presença do Senhor e respondem a ela. A resposta do Salmo 15 se concentra na retidão da pessoa e do Salmo 24 se concentra no Rei da Glória. O Salmo 24 também deve ser lido acompanhado dos Salmos 2 e 110, que também focalizam o retorno do Senhor Jesus Cristo para instituir seu reino na terra. Este salmo tem 3 passagens, ou podemos falar 3 subgrupos, que é o louvor a Deus, Criador e Soberano do mundo, que vai do versículo 1 ao 2. O segundo subgrupo, que é questionamento de qual seria a abordagem apropriada ao Senhor, versículo 3 ao 6. E o terceiro subgrupo é antivisão do Rei da Glória, que vai do versículo 7 ao 10. O versículo 1 ao 2, que é esse primeiro subgrupo, fala que do Senhor é a terra. O salmista adora a Deus como um soberano sobre tudo aquilo que criou. Essas palavras também preparam a questão: se Deus é o Senhor de tudo, quem pode abordá-lo? Levantada nos versículos 3 e 5, aqueles que nele habitam. O reinado de Deus estende-se a todos, até mesmo aqueles que não reconhecem o seu poder. Afundou sobre os mares, tomando emprestados termos de Gênesis 1, em que Deus ordena a terra seca emergir das profundezas das águas. Gênesis 1, 2 ao 9. Davi descreve o controle contínuo de Deus sobre as águas. No versículo 3, que ele fala: quem subirá? Tal como exposto aos Salmos 15, quem quiser se aproximar do santo para adorá-lo no templo de Jerusalém, seu lugar santo, deverá fazer isso purificado. Esse versículo ressalta a impossibilidade de qualquer pessoa, exceto o Rei da Glória, de ficar de pé perante Deus. No versículo 4 e 5 fala limpos de mãos, refere-se às ações da pessoa, puro de coração, à sua postura interior. No versículo 6 e 7, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Os portões das cidades parecem estar frouxos. As portas parecem estar soltas, mas devem se erguer para o Rei da Glória. Ele está chegando, aquele que pode entrar no lugar santo. À medida que se aproxima, as portas se levantam para honrar a sua entrada. E no versículo 8, quem é este rei? Este elogio é para o rei que acabou de voltar da batalha. É ele quem pode entrar na cidade, o Senhor em pessoa. Somente com a vinda de Jesus, o significado deste antigo poema se esclareceu, lá em Mateus 21, do 1 ao 10 e Apocalipse 19. E no versículo 10, para finalizarmos o capítulo 24, o Senhor dos Exércitos. A repetição desses versículos é de efeito enfático. Trata-se de glorificar ao Rei por chegar. Agora no Salmo 25, que é um salmo de lamentação, mas em meio à sua dor, Davi pede ao Senhor que o perdoe, embora contendo elementos de salmo de lamentações e de salmo de penitência. A combinação desses dois formatos o torna único. Ele forma um acróstico, com uma linha poética para cada letra sucessiva do alfabeto hebraico. A construção do salmo é a seguinte: 1. Apelo introdutório de Davi para que não seja humilhado perante seus inimigos, versículo 1 ao 3. O 2 é chamado a Deus para que perdoe o salmista, que é do 4 ao 7. No 3, enfoque sobre o caráter de Deus, versículo do 8 ao 10. E no 4, novo apelo de Davi a Deus para que o perdoe, versículo 11 ao 18. E no 5, apelo de encerramento de Davi
para que não seja envergonhado perante os seus inimigos. Versículo 19 ao 21. E por último, número 6, prece de conclusão por Israel. Versículo 22. Do 1 ao 3, diz assim: não me deixes confundido. É o apelo de abertura e encerramento dos Salmos 25. Versículo 20, a vergonha, confusão é o fim que Deus tem para os seus inimigos. Salmos 35, 26. Mas não para os seus fiéis. Os que esperar no Senhor é ter esperança somente nele. Salmo 25, dos 5 e 40, versículo 1. Nos versos 4 ao 7, faz-me saber. É um apelo para que Deus entre na vida de Davi mais diretamente, ajudando-o a se ajuntar ao seu caráter. Romanos 12, do 1 ao 2. Pecados da minha mocidade, tanto os pecados da imaturidade quanto os da idade adulta, precisam ser perdoados. 1 João 1,9. No verso 8, aqui do capítulo 25, bom e reto é o Senhor. Em meio ao clamor por perdão, Davi louva a Deus mencionando duas de suas características. Deus tem de ser tão bom quanto reto. Por ser ambos, o Senhor estende a misericórdia aos crentes arrependidos e ao mesmo tempo promete não deixar os culpados sem castigo. Deus trará justiça a este mundo decaído. Nos versos do 9 ao 14, que é perdoa a minha iniquidade, Davi retorna ao assunto de sua própria iniquidade, resumindo os versículos 4 ao 7 e expressando o seu desejo de que o Senhor lhe ensine como melhorar. Os que o temem, aqueles que temem o Senhor, dão atenção às suas orientações e assim aprende os segredos da sabedoria de Deus. Salmo 111, versículo 10, Provérbios 1, versículo 7, Provérbios 3, versículo 32. No verso 15 ao 20, no Salmos 25, não me deixes confundido. É uma repetição dos versículos de abertura que se concentram tanto sobre os inimigos de Davi, no versículo 2, quanto em sua situação de esperança contínua e paciente, do versículo 5. Para finalizarmos o capítulo 25, no verso 21 e 22, redime Israel. Este versículo de conclusão está fora do padrão do acróstico do Salmo. Aqui Davi pede ao Senhor para ser compassivo com a nação de Israel, tal como tinha sido para com ele. O Senhor era não só o salvador pessoal de Davi, mas também o salvador de todos os israelitas. Agora, para finalizarmos o dia de hoje com os Salmos de número 26, nós vemos que é um salmo de uma pessoa inocente. Então nós vemos aqui do 1 ao 12, quando ele fala assim: olha, estou inocente. Esse salmo fala de alguém injustamente acusado de algum delito, que vai ao templo para afirmar a sua inocência. Lembre-se que os salmos são expressões da alma, hinos e orações que comunicam o que estamos sentindo. Davi não está fazendo uma análise racional de toda a sua vida e afirmando que nunca pecou. Veja, por exemplo, o salmo anterior, 25:11. Mas sim que é inocente dessas acusações que foram feitas contra ele. Ou seja, esse salmo expressa seu sentimento de estar sofrendo uma injustiça, como muitas vezes nós sentimos também. Nos versos do 1 ao 3, que é põe-me à prova. O acusado deseja ser julgado por Deus. 3 verbos são usados para pedir a Deus um completo exame do seu ser. Examina-me, põe-me à prova e julga os meus desejos e pensamentos. Outra tradução diz: sonda-me o coração, pois o teu amor me guia. A base para implorar esse tipo de exame é a fé sem vacilação do salmista na bondade e no amor estável e constante de Deus. Este é um modelo para nós quando nos sentimos injustiçados. Deus é o nosso maior alívio e apoio. Nos versos 4 e 5, não ando na companhia de gente falsa. Como seres humanos, apesar das nossas buscas sinceras pela sabedoria e pela simplicidade de Deus, em várias situações atropelamos os princípios da justiça divina. Ficar longe dos que fingem e enganam ajudará os que amam e querem viver os mandamentos do Pai, a descobrir a sua vontade. Não vivo como hipócrita. Após confirmar sua inocência e sua confiança absoluta no amor de Deus, o salmista apresenta uma lista daquilo que ele não faz, evitando
especialmente a companhia de pessoas falsas, hipócritas e perversas. Certo de que as más companhias corrompem os bons costumes, 1 Coríntios 15:33, se não evitarmos nos associar a essas perversidades, perderemos a capacidade de influenciar positivamente a nossa comunidade. Mas lembre-se que, especialmente na nova aliança, as más companhias a evitar são os falsos irmãos. 1 Coríntios 5:9 ao 13. No verso 6, lavo as mãos. Lavar as mãos era um ritual que ocorria à entrada do templo e constituía uma declaração pública da inocência. Esse significado ainda era amplamente conhecido no tempo de Pilatos, Mateus 27:24, e veja também Deuteronômio ali 21, do 1 ao 9. Após este ritual, ao crente era permitido andar ao redor do altar e cantar hinos de louvor a Deus em volta do altar. De certa forma, podemos ver esta purificação simbolizada no batismo com água, em que, por causa da morte de Jesus, os pecados são perdoados e removidos do crente. Assim, usando a água como fonte de pureza e renovação, podemos nos sentir aptos a pôr os pés no lugar sagrado e perceber que o altar é o espaço que reflete o dom supremo da obra salvadora e do Pai da glória. No verso 8, eu amo a casa onde vives. O salmista declara o seu amor ao templo com palavras muito expressivas, pois ele significava a presença de Deus. O Novo Testamento ensina sobre o templo que está em nós, o templo que somos nós, feito à imagem de Deus a partir da ressurreição de Jesus. Veja Salmos 24, do 3 ao 6, 1 Coríntios 3, do 16 ao 17. E assim podemos nos referir à nossa igreja como conjunto de pessoas, não o prédio. Deus ama este templo que somos nós. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, para construir e viver neste templo que ele considera tão precioso. Ora, do verso 9 ao 12, livre-me do castigo. O salmista volta a pedir que seja inocentado e não tenha o mesmo fim dos assassinos e daqueles que recebem propina. Após reafirmar novamente sua integridade, ora por compaixão e salvamento, pedindo que sua dependência de Deus seja visível e que o leve para longe dos que o enganam e que tem prazer no sofrimento alheio. Davi termina sua oração dizendo que agora se encontra em terreno plano, livre de todos os perigos, e pode louvar e adorar a Deus com alegria. Esta é, sem dúvida, a experiência que buscamos e que Deus deseja nos conceder sempre. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação. Eu queria deixar para a meditação dos irmãos, no Salmo 23, o verso que diz assim, o primeiro verso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um texto conhecidíssimo, um salmos que todos conhecem, decore e recitamos por centenas de vezes no decorrer das nossas vidas, ou milhares de vezes, dependendo do tempo que a pessoa se converteu. E que você possa pensar nesse texto, como o Senhor nunca faltar em sua vida. E que você possa também meditar que é um texto onde o fato do Senhor ser o nosso pastor e nada nos faltar, não quer dizer que teremos uma vida perfeita aqui na terra, porque o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas é um texto que nos mostra que nada nos falta. Não nos falta momentos difíceis, não nos falta turbulência na vida, não nos falta às vezes a doença bater em nossas portas, não nos falta a dificuldade financeira, a dificuldade familiar. Todas essas coisas nós estamos propensos a isso. Mas se ele for o nosso pastor, nada dessas coisas há de nos faltar. Somos rodeados por situações no decorrer da vida. Mas se estivermos arraigados com o Senhor, sendo ovelha do seu pasto, e ele realmente, verdadeiramente for o nosso pastor, que ele ser o nosso pastor não é apenas uma nomenclatura, é um estilo de vida, onde nós o reconhecemos e nos submetemos a ele. Você pode ter certeza que você vai dizer como Paulo disse aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo estava dizendo: nada me faltou depois que ele se tornou meu pastor. Teve dias de abundância, dias de escassez, momentos onde tinha onde dormir, onde não tinha para dormir. Então Paulo ali faz uma listinha do que nada nos falta, mas
todas as situações ele pôde passar e sobreviver a elas, porque ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia, que é o nosso pastor. Que o Senhor os abençoe, que dê um domingo repleto de graça, de bênção a vocês, e retornaremos amanhã com mais um dia de meditação, se assim o Senhor permitir. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.